Essa é mais uma produção da ABS Radio, o programa ou episódio que ajuda você a melhor se preparar para concursos públicos em odontologia, em conteúdo relacionado com a patologia oral e disciplinas correlatas. De maneira que no episódio anterior, no programa anterior, nós estudamos o cisto colateral inflamatório, que é dividido em duas categorias, no cisto paradental e o cisto da bifurcação radicular. Essencialmente, esses cistos, eles diferem pela localização, em que o cisto paradental acomete uma localização preferencial em terceiro molar, enquanto que o cisto da bifurcação bucal vestibular acomete o primeiro molar em localização preferencial. Entretanto, existem casos de cisto paradental reportados em primeiro e segundo molar. De maneira que um outro dado que ajuda nesse diagnóstico diferencial entre o cisto paradental e o cisto da bifurcação bucal vestibular é relativamente à idade do paciente acometido. O cisto paradental acomete frequentemente adultos, enquanto que o cisto da bifurcação vestibular bucal, ele raramente é identificado em adultos, acometendo quase que exclusivamente crianças e adolescentes. Daí também admitir-se para o cisto da bifurcação dental uma característica de resolução espontânea. Lembrando que ambos os cistos têm origem em restos do epitélio odontogênico, proliferação desses restos oriundos do epitélio reduzido do esmalte, de restos epiteliais de Malacê, proliferação essa induzida pelo processo inflamatório, que apresenta uma origem questionável, seja a partir de uma pericoronarite, seja a partir de uma bolsa periodontal profunda. Isto posto, nesse podcast em áudio e em vídeo, nós vamos estudar o cisto dentígeno. O cisto dentígeno, no contexto dos cistos odontogênicos, ele é considerado o cisto de desenvolvimento mais frequente. Além dessa frequência, um outro dado que desperta a atenção para o cisto dentígeno relativamente a concursos públicos é o fato da sua associação com lesões com potencial mais agressivo, como o ceratocisto odontogênico, o ameloblastoma unicístico, e alguns tumores, tais como o tumor odontogênico adenomatoide, o cisto epitelial calcificante, dentre outras lesões que já foram reportadas, cistos e tumores odontogênicos. Também um outro dado que é relevante relativamente ao cisto dentígeno é que, conjuntamente com o cisto radicular e o queratocisto odontogênico, é uma das três mais frequentes lesões reportadas como sofrendo transformação carcinomatosa. Lembrando que essa transformação carcinomatosa ela é um evento considerado raro ou extremamente raro no contexto dos cistos odontogênicos. Assim, se você se interessou pelo tema desse vídeo, qual seja o estudo do cisto dentígeno, eu sugiro que você continue assistindo esse vídeo. Mas antes, vamos à vinheta. Lembro a você que eu sou o cirurgião dentista, farmacêutico Antônio Beltrão Schutz, com mestrado e doutorado em patologia oral, respectivamente, pelas faculdades de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Faculdade de Odontologia de Bauru,
da Universidade de São Paulo, Unidade Bauru. Também frequentei algumas aulas de engenharia biomédica na Hochschule Anhalt em Köthen, na Alemanha. Assim, o cisto dentígero, ele resulta do acúmulo de líquido entre o epitélio reduzido do esmalte e a coroa de um dente incluso ou impactado. E a propósito desse acúmulo, da formação desse cisto, não resta qualquer dúvida. Entretanto, questiona-se qual seria o estímulo, a etiologia capaz de induzir esse acúmulo de líquido. Uma das hipóteses, das teorias propostas é que o dente impactado ou incluso exerceria uma pressão sobre o folículo pericoronário de maneira a causar uma obstrução venosa e, consequentemente, o acúmulo desse líquido entre o epitélio reduzido do esmalte e a coroa desse dente impactado ou incluso. Uma outra teoria, hipótese, propõe que o dente incluso ou impactado, a pressão exercida por esse dente incluso ou impactado ao folículo pericoronário determinaria que restos do epitélio reduzido do esmalte presente no interior desse folículo pericoronário determinaria a proliferação desses restos e, consequentemente, a degeneração, necrose das células centrais, causando esse acúmulo de líquido aumentaria a pressão hidrostática e, consequentemente, o acúmulo de líquido. E uma terceira teoria propõe a origem mediante um estímulo inflamatório infeccioso oriundo de uma lesão periapical presente num dente decíduo, em que essa lesão periapical, esse cisto radicular presente nesse cisto, nesse dente decíduo, ou melhor dizendo, se fusionaria com o folículo pericoronário, determinando a origem, a proliferação dos restos epiteliais desse epitélio reduzido do esmalte e, consequentemente, a sua degeneração, necrose, aumento da pressão hidrostática e acúmulo de líquido no interior desse folículo, entre o epitélio reduzido do esmalte e a coroa do dente incluso ou impactado. De maneira que essas são as três teorias mais aceitas na tentativa de explicar a origem do cisto dentígero. Clinicamente, o cisto dentígero, ele usualmente apresenta-se assintomático, exceto quando apresenta um tamanho considerável, é que ele produz expansão das corticais ósseas, podendo determinar uma tumefação na região, usualmente, de terceiro molar, de molares e caninos mandibulares. Usualmente ele é detectado, ele é assintomático e é detectado quando da realização de um exame radiográfico de rotina ou para pesquisa de um dente incluso ou impactado. Lembrando que a diferença entre um dente incluso para um impactado é que no dente incluso ele não erupcionou por um mau posicionamento que não possibilitou a sua erupção na arcada dentária, enquanto que um dente impactado é aquele que teve no seu trajeto de erupção um anteparo, seja ele um dente mal posicionado, seja ele uma lesão oral, que não possibilitaram essa erupção e, consequentemente, essa impactação. Usualmente, essa área radiolúcida que envolve a coroa de um dente a partir da sua junção amelo-dentinária é uma área radiolúcida bem delimitada que pode ser envolta ou não por um halo radiopático característico das lesões
císticas. Entretanto, é importante se ressaltar que essa imagem radiográfica, ela não é característica do cisto dentígeno, não é patognomônica do cisto dentígeno. Ela pode ser identificada em outras lesões quando presente sinaliza a pesquisa de um diagnóstico diferencial para o queratocisto odontogênico do tipo folicular, para o ameloblastoma unicístico, para o tumor odontogênico adenomatoide, cisto odontogênico epitelial calcificante nos seus estágios iniciais, folículo pericoronário hiperplásico, dentre outras lesões. De maneira que, no contexto dos concursos públicos, esse diagnóstico diferencial ele também assume uma outra importância, qual seja o fato de que algumas dessas lesões que constituem o diagnóstico diferencial para o cisto dentígeno, elas são encontradas associadas a esse cisto dentígeno, tais como o queratocisto odontogênico, o tumor odontogênico adenomatoide, o ameloblastoma unicístico, o cisto odontogênico epitelial calcificante, dentre outras. Além do que, o cisto dentígeno, que usualmente ele é unilateral, mas pode se apresentar também como bilateral, sindrômico ou não sindrômico, ou seja, associado a síndromes ou não, dentre as quais se ressaltam a displasia cleidocranial e as mucosacaridoses, polissacaridoses, que são, respectivamente, uma síndrome de desenvolvimento e uma síndrome sistêmica. No contexto dos concursos públicos, relembro a você que, apesar da transformação carcinomatosa a partir do epitélio de revestimento cístico ser uma lesão rara ou extremamente rara, essa transformação em carcinoma oral, carcinoma de células escamosas da boca a partir do epitélio de revestimento cístico, os três cistos que mais frequentemente são reportados na literatura é o cisto radicular, o dentígeno e o queratocisto. Lembro a você também que as bancas examinadoras, usualmente copiam, elaboram as questões, copiam elas do conteúdo expresso na bibliografia indicada. Entretanto, referentemente a esse tema, transformação carcinomatosa do epitélio de revestimento cístico, é importante você ter em mente que o cisto que apresenta maior potencial de transformação carcinomatosa é o queratocisto odontogênico, a despeito do cisto radicular e dentígeno serem os mais reportados, os mais frequentemente reportados na literatura. Então é importante você ter esse tópico em mente. Microscopicamente, a histopatologia do cisto dentígeno não difere dos demais cistos odontogênicos, ou seja, é uma cavidade cística contendo líquido, células descamadas no seu interior, recoberta, revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo esse que se apresenta mais hialinizado do que em relação aos demais cistos odontogênicos, em decorrência de apresentar um conteúdo maior de glicoaminoglicans. Também apresenta escassas células do processo inflamatório crônico, ou seja, linfócitos, plasmócitos, macrófagos, exceto quando secundariamente infectada, sendo recoberta essa cápsula por um tecido epitelial estratificado escamoso não queratinizado. Lembrando que nos cistos de longa evolução, esse epitélio estratificado escamoso não queratinizado pode sofrer uma metaplasia queratinizante que alguns histopatologistas, que alguns cientistas, pesquisadores acreditam que tem uma correlação com maior potencial de propensão à malignização.
Finalmente, algumas considerações clínicas acerca do cisto dentígeno. O cisto dentígeno apresenta uma frequência entre 9 a 10% até 38%. É o segundo cisto odontogênico mais frequente e o mais frequente entre os cistos odontogênicos de desenvolvimento. Acomete mais o sexo masculino do que o feminino, numa proporção de 1,6, 1,8 para 1, em que essa maior frequência é atribuída ao diagnóstico mais precoce do dente incluso ou impactado em mulheres, porquanto elas apresentam um maxilar inferior, maxilar superior menor, o que induz a um diagnóstico desse tipo de dente, incluso impactado, mais frequente e mais precoce. Quanto à localização, ele acomete preferencialmente a mandíbula, mais frequentemente na região de terceiro molar, bem como nessa região de terceiro molar em maxila, seguida do canino maxilar. Também pode acometer um dente supranumerário ou ectópico. A sintomatologia clínica desse tipo de cisto, usualmente, ele é assintomático, sendo descoberto quando do exame radiográfico para a pesquisa de um dente incluso ou impactado. Contudo, em determinados casos, ele pode adquirir uma sintomatologia bastante semelhante à da sinusite, ou seja, cefaleia, obstrução nasal, dentre outros que caracterizam a sinusite. O tratamento consiste essencialmente na enucleação da lesão cística conjuntamente com o dente incluso ou impactado em casos de cistos de pequeno tamanho. E em caso de cistos maiores, usualmente faz-se, antecedendo a enucleação, a marsupialização, a descompressão, objetivando reduzir essa cavidade cística e, consequentemente, facilitar, seja a remoção do cisto, seja o seu tracionamento ortodôntico, desde que ele possua uma posição favorável à erupção na arcada dentária. Finalmente, espero que esse podcast em áudio, podcast em vídeo, possa ter ajudado você a se preparar para responder às questões referentes ao cisto dentígeno, que é um tema, a exemplo do cisto radicular, bastante frequente em concursos públicos e em odontologia. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast.